Estamos no Conecta. O Conecta é um podcast que discute temas do processo penal contemporâneo, compartilhando com todos saber e conhecimento. Hoje estamos no 22º episódio do Conecta. Comigo, o professor Marcos Eberhardt, também advogado. Eu sou o Nereu Giacomoli, advogado e professor da PUC do Rio Grande do Sul. O tema a ser tratado hoje é a cariação no processo penal. Assim como em vários ordenamentos jurídicos, a cariação é uma das modalidades previstas no Código de Processo Penal como prova ou como meio de prova. Mais precisamente, seria, mais tecnicamente, uma metodologia de busca de prova. No nosso Código de Processo Penal, a cariação está prevista no artigo 229 e 230. Então, são dois artigos que tratam da cariação no processo penal. A cariação, ela é admitida, segundo o Código de Processo Penal, isso é, se realiza uma cariação entre acusados e testemunhas, entre testemunhas ou entre acusado, testemunhas e mesmo a pessoa ofendida. Quando, via de regra, se lança a mão desta metodologia de busca de prova? Quando houver alguma divergência importante entre as declarações prestadas por acusados, entre acusados, por acusados, entre acusados e testemunhas, ou mesmo entre acusados e pessoa ofendida. E também entre testemunhas, entre as próprias testemunhas ou entre testemunhas e a pessoa ofendida. Nessas hipóteses, é designada uma audiência específica para este ato de acariação. Muitas vezes, quando as pessoas estão presentes na própria sessão e na própria audiência, e ocorrem declarações divergentes entre os presentes, tanto o Ministério Público quanto a defesa ou o próprio juiz podem, para aqueles que admitem essa busca de prova ex officio, podem designar este ato de acariação. Qual é a finalidade da acariação? Para que o juiz e as partes que estão presentes na audiência verifiquem quem está declarando a verdade. Embora esse conceito de verdade seja uma verdade processual, ou seja, quem está fornecendo informações mais coerentes, mais adequadas em relação àqueles fatos. Com a prática forense, a aplicação normativa desses dois artigos, tanto do 229, que explica quando ocorre a cariação, e o 230, que estabelece o procedimento, isto é, como se faz esta acariação, esses dois dispositivos, na prática forense, não têm dado um resultado adequado e suficiente. Por quê? Porque, via de regra, as pessoas convocadas para o ato de acariação, elas mantêm o que já declararam. Por que mantêm o que já declararam? Porque elas correm o risco de serem investigadas, serem processadas e, eventualmente, serem condenadas pelo delito de falso testemunho. Então, por isso que, na prática, esta metodologia de busca de prova ou, segundo alguns, de esclarecimento sobre as declarações prestadas, ela não tem se revelado eficiente, eficaz no processo penal. E, recentemente, nós tivemos alguns episódios envolvendo investigados e testemunhas, onde não houve a cariação, mas não houve o próprio ato da cariação, porque um dos implicados na acariação não compareceu neste ato de acariação. Claro que aí nós temos implicações pelo não comparecimento, se esse não comparecimento ele está de acordo com a Constituição, em face do direito de não produzir prova, se essa pessoa que comparece ou não, que não comparece no ato de acariação, se ela eventualmente está desobedecendo
alguma ordem ou não. Então, são essas questões que estão surgindo na aplicação recentemente, na aplicação desta metodologia da acariação. Então, gostaria de ouvir aí o professor Marcos sobre esta aplicação normativa na prática forense deste vamos chamar assim, instituto da acariação que estava assim, em banho-maria há vários anos e agora, em face de fatos recentes, tem sido polemizado. Professor Nereu, satisfação estar contigo aqui no Conecta Podcast e com todos os nossos seguidores e ouvintes com esse tema que, como o professor referiu, ele toma vida de novo no processo penal. Era um tema já esquecido, apesar de previsto ainda na legislação processual penal, inclusive previsto no PLS 156 de 2009, ou seja, mantido supostamente na reforma do Código de Processo Penal que está em tramitação neste exato momento. A partir do que o professor Nereu nos trouxe, a acariação ou ato de acariamento nada mais é do que um ato, acontece normalmente dentro de uma audiência, através do qual se colocam frente a frente, então, duas pessoas ou mais que já tenham prestado declarações anteriores, objetivando eliminar importantes contradições acerca de fatos ou circunstâncias relevantes. Então, acredita-se que, a partir de uma divergência e a partir do enfrentamento, se possa daí extrair uma verdade diferente daquela colocada, ou seja, que prevaleça a partir daí uma das versões. E que isso poderia contribuir ou na fase preliminar para a formação da opinião delicti ou que possa servir também ao livre convencimento no livre convencimento judicial a partir, ou seja, na fase judicial. Ocorre que, felizmente, graças a algumas mudanças no Código de Processo Penal, principalmente a partir do ano de 2008, e sem dúvida nenhuma algumas mudanças ainda muito curtas, mas a partir de algumas mudanças no Código de Processo Penal, ou seja, a partir de algumas linhas adversariais no Código de Processo Penal, ficou muito claro pela fala do professor Nereu e também, evidentemente, pela minha posição, pela minha fala, que nós não acreditamos que daí possam surgir, da acariação que possa surgir algum elemento de prova que possa eventualmente contribuir ao contexto dos autos, à formação da pena delicti ou livre convencimento. Por quê? Porque, evidentemente, que os advogados, o Ministério Público e também a autoridade policial certamente vão extrair essas contradições dos próprios depoimentos, ou seja, das próprias testemunhas ao serem ouvidas. Então, nós não acreditamos, em primeiro lugar, falando aqui do Instituto, que a acariação ela possa ter sobrevida. Mas nesta semana, nós tivemos, no dia 21/9, estava marcada a acariação de Flávio Bolsonaro, e essa acariação ela estava marcada a partir da Operação Furna da Onça, ou seja, de uma operação que investigava atos ilícitos ou supostamente ilícitos que teriam acontecido no gabinete da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, enquanto Flávio Bolsonaro lá era o responsável, né? Ou seja, Flávio Bolsonaro estava alocado lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E daí, um empresário, mais tarde, revelou à Polícia Federal que Flávio Bolsonaro teria adiantado para ele que teria recebido uma orientação, teria recebido uma informação da própria Polícia Federal de que a Polícia Federal deflagraria no seu gabinete da Assembleia Legislativa uma operação para investigar o seu gabinete, ou seja, os atos a partir do seu gabinete lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, estava marcado para 21/9 esta acariação. E Flávio Bolsonaro não compareceu. E aí começam as perguntas e se renova a acariação, ou seja, ganha sobrevida a acariação no processo penal brasileiro. E aí se renovam as perguntas. Flávio Bolsonaro era obrigado a comparecer? Não comparecendo, qual é o efeito? Bom, nós temos dois elementos fundamentais aqui para trazer, para acrescentar e para tornar ainda mais apimentada essa discussão, para dizer o mínimo. Primeiro, a defesa de Flávio Bolsonaro requereu
antes do ato que esse ato fosse remarcado. E houve uma negativa em relação a essa remarcação, ou seja, o Ministério Público Federal negou o pedido de Flávio Bolsonaro para remarcar essa acariação com Marinho, com o empresário Paulo Marinho. Bom, esse é o primeiro elemento que apimenta isso. Mas há um segundo elemento que apimenta isso, que é o fato recentíssimo de que a Procuradoria da República, através do seu procurador federal, Benones, acabou propondo uma representação, ou seja, representou contra Flávio Bolsonaro por crime de desobediência. Então, há uma representação contra o Flávio Bolsonaro na Procuradoria-Geral da República após a sua ausência na acariação, trazendo que então teria acontecido o crime de desobediência. Mas o que se coloca aqui é que o mesmo tratamento dispensado para aquela pessoa que é investigada em relação, por exemplo, ao reconhecimento de pessoas, também deve, por exemplo, é um dos exemplos, deve se colocar aqui também em relação à acariação. Ou seja, certamente, além do pedido de Flávio Bolsonaro, além do pedido de sua defesa de alteração da data do ato de acariação, e que é possível, e que certamente, com motivo relevante, deveria essa acariação ter sido reaprazada, sem absolutamente nenhum problema que possa causar alguma distorção ou algum embaralho, né, da investigação criminal. O problema maior não é esse. O problema maior é que, tendo ele o direito ao silêncio como investigado, não teria sentido nenhum representar por desobediência. Ou seja, perde todo o sentido, é totalmente contraproducente, ou seja, é mais um procedimento, agora temos mais um crime de desobediência e o que deveria ter sido resolvido em tese não foi resolvido, ou seja, não comparecendo à acariação, remarca, por exemplo, a audiência, a fala do empresário Marinho e segue a investigação. Agora, não tem sentido nenhum, no século XXI, nós utilizarmos um instituto de há muito existente no processo penal, que não tem sentido prático nenhum e que confronta totalmente com a garantia da autoincriminação. Ainda mais num caso como este, em que houve um pedido da defesa prévio para a remarcação do ato. E não é só. Cai por terra completamente a representação por crime de desobediência. Estamos trabalhando aí com um caso clássico de ausência de justa causa por atipicidade. Então, nós estamos no 22º episódio do Conecta, tratando da acariação no processo penal. Comigo, o professor Nereu Giacomoli, advogado, professor da PUC. Sigam-nos lá no Instagram, no YouTube e nas redes sociais. Acompanhe-nos lá no Spotify, o Conecta Podcast Processo Penal em Debate.